sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Senta que lá vem história. Este é o 6º episódio da nossa série e eu vou falar para vocês por que eu escolhi a área de fisioterapia pediátrica para atuar dentro da profissão de fisioterapia. Como vocês devem estar acompanhando os vídeos e quem ainda não acompanhou, quem é novo por aqui, ainda não sabe o que é que está acontecendo, então eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. A gente elaborou essa série de vídeos falando um pouquinho de maneira informal de como foi a minha carreira profissional, de como que eu consegui me formar, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu estou contando aqui para vocês de uma maneira bem descontraída, sentada aqui no meu sofá, e é como se fosse realmente um bate-papo, tá? Não tem intenção de ser palestra e nem de ser uma preleção sobre determinado assunto. É mais uma partilha da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, de como eu cheguei até aqui, até onde eu estou nesse momento, certo? Então este é o 6º episódio. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês por que eu escolhi atuar na área de fisioterapia pediátrica. Por exemplo, por que eu não sou da área de músculo-esquelética, porque eu não sou da área de cardiorrespiratória, por que eu não escolhi atuar, por exemplo, na área de fisioterapia do trabalho ou na área de ginecologia e obstetrícia, né? Então, se vocês acompanharam os vídeos anteriores, né, vocês perceberam que eu relatei para vocês que as minhas primeiras experiências e os meus primeiros contatos com estágios extracurriculares e minha experiência em projetos de extensão dentro da universidade, ainda no período de graduação, foi na área de pediatria. Então, eu comecei muito cedo, ainda na graduação, a trabalhar com bebês e, consequentemente, né, com bebês e suas famílias. E a partir daí foi despertando o meu desejo, né, de começar a trabalhar com crianças. E também eu já falei para vocês, foi no primeiro vídeo, que na época da faculdade eu gostava muito da área de neuro. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Nem sempre foi assim. Então, hoje eu queria contar para vocês que nem sempre tudo que a gente pensa na nossa carreira, tudo que a gente pensa na nossa vida, nem sempre é o que vai acontecer no futuro. Logo quando eu entrei no curso de fisioterapia, os nossos colegas, né, sempre ficam discutindo qual é a área que a gente vai atuar, qual a área que a gente vai trabalhar, que especialidade. A gente vê os nossos colegas dentro da faculdade em períodos mais avançados, e aí a gente fica pensando, nossa, aquela pessoa ali já definiu que ela quer ortopedia, e por que eu não defini até agora, né? A gente fica nesse dilema, né? Nossa, fulano gosta de fisioterapia esportiva, mas por que eu não gosto, né? Então, assim, o que faz a gente definir qual é a área? Porque a gente sabe que na graduação, ela não tem a função de formar nenhum especialista, né? Não tem essa função. A graduação, ela tem um papel de ser um curso generalista. A gente sabe disso. Mas durante a graduação, durante as disciplinas que nós vamos fazendo, durante os estágios que nós vamos fazendo, nós vamos percebendo como que a gente reage a determinadas disciplinas, como que a gente reage a determinados professores e como que a gente reage a determinados momentos com os pacientes. Então, eu sempre percebi, né, desde a época da neuroanatomia, que eu gostava e eu tinha facilidade de estudar e de aprender teorias, estudos, livros, tudo que era a respeito da neurologia. Então, eu tinha uma afinidade a gostar da neurologia. Eu estudava muito ortopedia, respiratória, todas as áreas, mas eu tinha uma afeição maior, o meu coração, né, falava mais alto quando a prova era de neuro, quando a prova era de neuropediatria, quando a prova era de neuroadulto. Eu sempre gostei da área de neuro, mas esse despertar aconteceu a partir do 3º período, tá? No início, sabe o que eu falava, pessoal? Eu lembro até hoje, nosso grupinho de seminário, a gente ficava em pé na fila do restaurante universitário na universidade, isso mesmo. A gente comia no restaurante universitário, o famoso bandejão, né? Então, a gente ficava na fila do restaurante universitário, comprava o nosso ticketzinho baratinho, R$ 1 e pouquinho. E aí, a gente comprava o nosso ticket e ficava lá esperando a hora de comer no bandejão. E aí, na fila, a gente conversava, qual é a área que você vai trabalhar? Qual é a área? E uma vez eu falei assim, na fila do restaurante universitário. Falei, gente, eu acho que eu nunca vou trabalhar com neuro, porque, nossa, os pacientes não melhoram, né? A gente vê os pacientes assim, olha que bobagem que eu falei. Os pacientes têm problemas muito graves, eles ficam na cadeira de rodas, os pacientes não melhoram. Eu acho que eu nunca vou trabalhar com isso, eu acho que eu vou escolher outra área. Olha só, tá vendo? Coisas que a gente fala e depois a gente, né, muda de ideia. Então, na minha cabeça, a área de neurologia era uma área enfadonha, que os pacientes não melhoravam e que não tinha evolução. Isso na minha cabeça, pequenininha, né? E aí, a partir do 3º período, minha mente foi se abrindo, eu fui criando amor pela neuroanatomia, pela neurofisiologia e principalmente pelas oportunidades que eu tive com a neuropediatria.
Então, foram essas oportunidades que eu tive na graduação e o prazer que eu tive de estudar a neuro e aprender na área da neurologia e das oportunidades que eu tive na área de neuropediatria que me abriram a mente para a área de fisioterapia pediátrica, certo? Agora, a fisioterapia pediátrica que eu mais gosto é a área de bebês. Eu gosto de tudo na área de fisioterapia, do desenvolvimento infantil, crescimento, porque eu faço hoje pesquisas na área do desenvolvimento infantil, pesquisas na área de crescimento e desenvolvimento da criança, desenvolvimento funcional da criança e do adolescente, mas a minha área de paixão é a área de bebês, tá? Não tem aquela coisa assim, eu gosto disso, mas eu sou apaixonada por isso? Então você pode gostar de vários tipos de chocolate, mas você é apaixonado por aquele chocolate. Isso é comigo, né? Com os bebês, a minha paixão, o meu amor fala mais alto. Mas quando foi o dia que realmente isso tocou no meu coração? Eu vou contar pra vocês uma curiosidade nesse vídeo de hoje, tá? Logo quando eu formei, e eu contei isso pra vocês nos vídeos anteriores, eu fiquei achando que o emprego ia bater na minha porta. Eu já relatei isso aqui pra vocês. E eu fiquei pensando, nossa, eu era uma excelente aluna, só tirava nota boa. Os professores sabem que eu sou uma pessoa, né, responsável, estudiosa. O emprego vai bater na minha porta. E vocês sabem que o emprego não bateu na minha porta. Então, a gente passou por um periodinho de vacas magras aí, sem oportunidades. E aí, para ganhar oportunidades, eu fui correndo atrás de estágios voluntários, como vocês sabem. Fiz estágio voluntário na PAI e fui continuando com meus atendimentos domiciliares. Mas uma coisa, nesse período, me atentou aqui na minha cabeça. Eu fiquei pensando, gente, eu não tô arrumando emprego, eu não tô ganhando dinheiro com isso. Eu acho que a área de neuropediatria, será que a área de neuropediatria não é a minha área? Será que eu devo encaminhar para outra área? Então, nesse momento surgiu uma dúvida na minha cabeça, tá? Não pensem que foi só flores e que eu fui decidida e eu nunca pensei, né, em mudar de área ou trocar. Então eu pensei, gente, as coisas são tão difíceis. Isso geralmente acontece naquele dia em que você precisa pagar as suas contas e você não tem o dinheiro para pagar as suas contas. E eu pensei, nossa, eu tô me esforçando tanto, estudei tanto, tô me esforçando tanto e não tô conseguindo ganhar a quantidade necessária para pagar as minhas contas. E surgiu então a dúvida se eu não deveria mudar de área, né? Mudar de área de atuação dentro da fisioterapia, se eu não tinha que ir para a área desportiva ou a parte de dermatofuncional, né? Nunca imaginei também, tá, gente? Mas tudo isso foi cogitado. Aí eu fiquei na dúvida se realmente a área de neuropediatria era a área que eu deveria seguir. E aí, nas minhas orações, eu conversando com Deus, porque eu tenho esse hábito sempre de conversar, né, com Deus, e cada pessoa tem a sua fé, a sua crença, tá? Não estou aqui discutindo religião e nem orientando, fazendo nenhuma orientação religiosa, mas eu e meus botões, e conversando sozinha no quarto, eu falei, né, pro meu pai do céu. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu siga, né, na área de neuropediatria, me dá um sinal. Olha só o que eu fui propor. Falei, me dá um sinal, olha só, como se assim fosse cair um raio do céu e abrir uma nuvem, uma mensagem escrita, né? A sua área da fisioterapia é a neuropediatria. Vocês acham que isso ia acontecer? Claro que não, né? Nem ia sair uma fumaça de dentro de uma árvore com uma mensagem. A sua área da neuropediatria. Não era isso, mas eu queria que alguma coisa me desse um clique para dizer assim, ó, essa aqui realmente é a sua área. E não precisou ninguém me avisar. Como foi que aconteceu esse clique? Eu vou contar para vocês agora. Eu estava atendendo os bebês do projeto da professora Eliane Nóbrega Vasconcelos. E é importante aqui ressaltar que a gente se encontrou aqui no Instagram depois de todo esse tempo de formada. A gente se encontrou aqui no Instagram e é uma satisfação enorme poder vê-la por aqui e acompanhar a professora Eliane. E aproveito aqui esse momento, já deixo um agradecimento, né? E dizer para ela que ela mora no meu coração, porque ela é a culpada por despertar em mim o interesse, né, na área de fisioterapia pediátrica. E aí eu estava no projeto dela, atendendo bebês. E já estava assim, próximo de me formar, tá? Faltava assim alguns meses para a colação de grau. E eu participava do projeto de extensão dela, que era estimulação precoce com bebês de risco. E a gente atendia os bebês num hospital lá em Campina Grande, na Paraíba. E aí as crianças tinham uma agenda, a gente atendia as crianças e também recebia as famílias e orientava. Na noite anterior eu tinha feito essa conversa com o meu pai do céu, né? E falei para ele que ele me desse um clique se realmente fosse essa área que eu deveria seguir. E se não fosse, que também desse um clique, tá?
Mas, atendendo o paciente, eu peguei o bebê, a mãe me entregou o bebê, eu levei o bebê para a maca e comecei a trabalhar com o bebê. Peguei os brinquedos na caixa de brinquedos, levei lá para a maca e comecei a trabalhar com ele as coordenações sensório-motoras, assim como a gente aprendeu com a professora Eliane. E logo depois, no mestrado, eu fui aprender e ratificar, né? Ratificar, reforçar o conhecimento aprendido. Então, eu estava trabalhando com ele as coordenações sensório-motoras primárias, coordenação mão-boca, coordenação mão-objeto, coordenação mão-mão. E aí, nesses estímulos de estimular a coordenação do bebê, a gente teve uma fixação de olhar. Eu no olho do bebê, o bebê no meu olho, e a gente fazendo aquela troca. Porque quem é fisioterapeuta pediátrico aqui sabe que durante o atendimento a gente tem uma troca, né? Uma troca de afetividade, uma troca, né? O toque terapêutico, quando a gente toca na criança, a criança toca na gente. Então, é uma troca de informação, uma troca de energia, uma troca de simpatia e de empatia, que a gente se coloca no lugar da criança. Então, nesse momento, eu olhei no olho do bebê e eu vou falar pra você, gente. O bebê não falou nada pra mim, não. Ele fixou o olhar no meu olho e aquele olhar dele foi parecendo aquele olhar de raio-x lá do Super-Homem. O olhar dele me fulminou assim, ó, nos olhos. E naquela hora, aquela mensagem que eu tanto esperava veio na minha mente. Veio assim, ó. É essa área que você deve seguir na sua vida profissional. Foi naquele momento o clique que eu esperava, tá? Não foi uma fumaça, não foi uma nuvem, uma mensagem lá no céu, nem um raio. Foi o bebê. Olhou para mim, fez um sorriso lindo e fixou o olhar em mim. Naquele momento que ele fez essa fixação de olhar e ele me encarou, veio dentro de mim a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e de que aquilo seria a área que eu deveria seguir. Naquele momento, eu tive vontade de chorar, porque quem me conhece sabe que eu sou muito chorona, eu choro com muita facilidade. E eu com o bebê ali, brincando, deu uma vontade muito grande de chorar, porque eu pensei, Senhor, era isso que eu estava esperando. Era essa resposta que eu estava esperando. E essa resposta chegou. Então, a partir daquele dia, né, próximo de me formar, que eu tive a certeza de que eu gostaria de trabalhar e de atuar na área de fisioterapia pediátrica, tá? Então, foi essa experiência que eu queria contar para vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar contando essas coisas para vocês, tá? Porque tá me fazendo relembrar e rememorar momentos muito importantes que marcaram a minha vida. Então, eu espero que a minha história possa inspirar ou motivar vocês a tomar alguma decisão ou a seguir na carreira que vocês escolheram, tá? Agradeço sua atenção até aqui e vou deixar o meu beijo. Até o próximo episódio.